Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma coisa bem legal que é desenhar mãos. A minha mão é uma mão bem pequena e um pouquinho fora do padrão, mas eu vou usar ela mesma como base e vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre mãos. Mãos, geralmente essa parte aqui do pulso eu represento como uma bolinha, porque é uma articulação. Toda vez que a gente for, pelo menos meu método de ensino é assim, toda vez que a gente for representar uma mão, a gente vai fazer bolinha. Eu vou fazer até colorida para vocês entenderem. Vamos fazer uma mão reta, estática. Uma mão reta, ela vai estar redondinha aqui. Esse é o pulso. Daqui para baixo está o braço. Eu não sei como essa parte chama, né? Sou muito boa de mão. Eu represento isso aqui como um retângulo, porque eu estou representando esta parte aqui. Por enquanto, eu ainda não estou desenhando o dedão. Certo? Não dá pra aparecer muito bem. Eu vou fazer bem forte pra aparecer bem no vídeo, mas não é tão forte assim que a gente rascunha, tá? Então, eu representei essa parte aqui. Eu vou fazer ela assim, não assim, tá? Eu fiz errado aquela hora. É assim. O ideal... Mas, assim, não é regra, nenhuma mão é assim. Se você medir a minha mão, vai dar errado. Este tamanho que você desenhou, eliminando a bolinha, é o tamanho dos dedos que você vai fazer. Fiz esse tamanho, peguei este tamanho, coloquei aqui. Essa vai ser a altura máxima dos meus dedos, ou seja, o dedo médio, o dedo do meio. A minha mão, se você seguir essa regra, não dá certo. Meus dedos são curtinhos. Dedos, eles sempre têm 3 partes e 3 articulações, porque eu conto isso aqui com uma articulação. Afinal, você articula o seu dedo em vários jeitos, ele vai para os lados, para cima e para baixo. Isso conta com uma articulação, só que isso ainda está dentro do nosso negócio. Se reparar bem, eu fiz ele reto, só que os nossos dedos não saem reto. Você pode dar uma caída no seu desenho para você representar essa caidinha, mas assim, no começo, depois tenta desapegar disso. Continuando, os dedos sempre têm 3 partes, 3 falanges e 3 articulações. Primeira articulação, segunda e terceira. Primeira falange, segunda e terceira. O dedão é a mesma coisa, só que você não consegue ver. Isso aqui é a primeira articulação do dedão, é a segunda e a terceira. Ele não tem essa articulação daqui, a gente não representa, mas ela tá aqui. A gente consegue mover isso aqui, o dedão. Então, você tem 1, 2, 3 e 4. E a do dedão está aqui. Então, toda vez que você for representar os dedos, eu vou representar agora de outra cor. Eu faço o risquinho, isso eu tô fazendo reto porque os nossos dedos estão esticados. Na próxima mão que eu for ensinar, eles vão estar dobrados de uma maneira um pouquinho diferente. Mas os dedos sempre vão ser retos. Eu já tenho uma noção de tamanho de dedo, então você tem que pensar que esse é o maior dedo, esse geralmente é o segundo, não o meu, na verdade os dois são meio empatados, esse aqui é maior. Mas geralmente esses dois têm quase o mesmo tamanho e o dedinho vem parar no meio do outro. Não existe regra, mas enfim. A gente acaba desenhando bem parecido com a nossa mão, porque ela é sempre a nossa referência. E o dedão tá aqui. Onde o dedão acaba? Bom, cada dedão acaba de uma maneira. Eu sei que a ponta do meu dedão, ela geralmente acaba na segunda falange. Então, geralmente o meu dedão acaba por aqui. Eu já tô acostumada a fazer essa coisa. Que eu vou acabar não usando lápis verde, enfim. Articulações. Se eu colocar a minha mão aqui de exemplo e continuar desenhando, elas não vão ter sempre o mesmo tamanho, mas você sabe que você precisa, a partir destes canudinhos do dedo, você vai sempre precisar quebrar em 2 partes. Então, se você se sentir melhor fazendo isso com medidas, você pode fazer.
Mas tenta não ficar muito apegado com isso ou você nunca mais vai conseguir fazer as coisas sem medida. A medida do dedão é importante, por quê? Porque isso aqui dele tá escondido. A gente não enxerga isso. Você só enxerga essa e essa. É um pouco diferente. Então, os dedos são canudinhos. Você não pode seguir ele só sempre como palito. Então você sempre tenta determinar um tamanho de grossura para os seus dedos e seguir esse tamanho o resto do seu desenho. Outra coisa, isso aqui ela vai bater bem na linha que você tinha marcado. O meio dos dedos vão sempre bater. Quando você desenhar uma mão que ela tá mais fechada, uma articulação, você não consegue enxergar o dedo inteiro, a não ser que ele esteja espaçado. Se ele tiver isso aqui, ela acaba juntando uma parte na outra. Coisa importante de observar, o seu dedo, apesar de a gente falar para representar como um canudo, ele não é reto. Ele tem algumas dobrinhas, ele tem algumas coisas. Só que também não adianta ficar desenhando salsicha, fazendo aquelas coisas ovalais. Fica esquisito quando a gente for finalizar. Então eu trouxe aqui, eu trouxe meu pulso, minha mão está fechada. Aqui é onde a mão, um dedão se encontra. Isso aqui desce até aqui embaixo. Só que a gente não enxerga direito. O dedão, ele é geralmente gordinho, então não tenha medo de dar aquela exagerada no dedão, porque ele é uma coisa meio esquisita mesmo. Eu vou aproximar o desenho para vocês verem. Ou não, porque minha luz não deixa. Isso é um esqueleto básico de mão. A partir disso é que a gente vai definir e colocar ela bonita em variadas posições. Primeiro a gente vai sempre fazer esqueletinho e depois fazer a mão. Para quem tem muita dificuldade em fazer mão, principalmente em desenhos completos em que tá aparecendo outras partes do corpo ou a mão tá perto do rosto, o tamanho da sua palma aberta, isso aqui seu, é o tamanho do rosto. Então, se você tem sempre aquele complexo de desenhar mãos pequenas, começa aumentando. Eu tive problema de desenhar mão pequena por muitos anos. Eu sei o que é isso. Então, essa é só a nossa mão assim, em repouso. Se a gente fizer ela abertona mesmo, nós vamos ter mais ou menos isso. Onde eu sei que as minhas articulações estão aqui. E se te ajudar, você apoia bem a mão, firma a mão e faz semicírculos. Porque seguindo eles, você tem menos chance de errar. Sua mão, se você fizer isso aqui, ela é um semicírculo, então você tem menos chance de errar. Quando você tiver com a mão em repouso, que ela tá mais ou menos isso aqui, muita desenho de moda, eles representam assim. Eles fazem, a mão vem, termina aqui, eles fazem o dedão, isso aqui e pronto. Eles representam assim. Não faça isso. Quando você quiser representar a mão assim, você traz. Só que isso aqui de seu vai ficar pequenino, porque você está vendo de lado. O seu dedão vai descer e vai dobrar para dentro, porque dedão, se você tiver em posição, ele dobra. E os seus dedos vão estar mais relaxados. Nessa parte que a gente começa a observar as falanges. Então, no seu desenho vai ter 1, 2 e 3. Ele vem aqui, aqui e depois vem reto aqui. Quando a gente estiver numa posição de repouso, geralmente você mal enxerga os outros dedos. Apesar disso,
é bom sempre dar uma representadinha, porque você não se perde no desenho. A não ser que você realmente não enxergue, aí tudo bem, aí não precisa desenhar eles. Eu vou fazer isso aqui com grafite. Você desce a parte gordinha da mão, encontra aqui no dedão, fecha o dedão. Seu dedão geralmente vem parar mais ou menos na metade da mão, de novo, não é regra. Quando você redesenhar os dedos, você não vai fazer isso, isso e isso e fechar assim. Você tenta dar um dedo gordinho, porque o seu dedo é gordinho. A ponta do dedo é outra coisa. Eu gosto de fazer assim porque eu não costumo desenhar a unha. Mas tem gente que desenha. Se você for desenhar a unha, vai ficar mais ou menos isso aqui. Ou você pode deixar o dedo arredondado. Isso pode ser o estilo de desenho. Eu gosto de fazer com pontinha, mas isso não é regra. Aí você, com o passar dos seus desenhos, você vai ver se você gosta ou não com pontinhas. Tá vendo que eu estou seguindo os limites, porque eu também tenho isso aqui. E sobe o braço. Se por acaso você falar, ah, ficou gordinho, aí você tenta dar uma aliviada nos dedos. Se não, nem tente. E quando a gente estiver em posição de repouso, obviamente a gente vai sempre ver esse dedo, porque além dele estar perto, ele é maior. Mas aí a gente dá uma pintadinha nele e tira ele do caminho, que tá tudo certo. Isso é para quando a mão está um pouco fechada, ela tá assim. Você enxerga os outros dedos. Quando a gente for desenhar uma mão, quando ela está fechada ou coisa assim, a regra é sempre a mesma. Se ela estiver fechada, você vai desenhar o punho, desenhar essa parte da mão, só que você não está enxergando direito os dedos. Você vai fazer eles levemente representados e o dedão fechando aqui. Então, você vai fazer o dedão fechado, esses dedos como se fossem montanhas, depende do ângulo. Isso você tá vendo num ângulo desse assim, que você mal enxerga as coisas. Se você tiver num ângulo mais diferente, sempre tenta usar alguma mão, ou a sua, ou uma mão próxima, de exemplo, né, que você pegue um escravos de mão, pede para alguém parar, fazer a pose da mão e você observa e faz. Se a pessoa não puder ficar parada muito tempo, pelo menos faz esqueleto, que é um pouco mais fácil de seguir. E outra coisa, quando você estiver segurando um objeto, por exemplo, eu estou segurando meu tubinho de marcadores. Eu sei que a sombra não está ajudando muito, mas ó, quando você segura, você tem poses diferentes de segurar um objeto. Você pode segurar assim, você pode segurar assim, você pode segurar assim, você pode segurar só com 2 dedos, 3 dedos. Enfim, são poses que é bom você segura com a esquerda e desenha com a direita, ou faz ao contrário se você for canhoto. Então, por exemplo, vou desenhar esta posição. Eu tenho meu punho e a minha parte da mão. Vou tentar fazer os coisinhos, os dedos de outra cor para vocês verem melhor. Este dedão está saindo daqui, eu sei que ele está dobrado, certo? Esta parte realmente está mais dobrada do que o resto. Meu dedo está vindo para o lado, tem uma articulação aqui, ele vem, tem outra articulação e ele termina, quase que eu não vejo ele. O outro dedo tá seguindo a mesma ideia. Ele vai pra lá, só que ele vai pro outro lado e eu não vejo mais ele. E o outro é a mesma coisa. Ele vai pra lá e eu não enxergo. Detalhe, eu não enxergo meu dedinho deste ângulo. Então você nem representa o dedinho. E é claro, o meu objeto sendo segurado. Ele está...
Note que no meu desenho meu objeto parece ser mais... É porque a linha dele tá acabando bem aqui, ó. Bem aqui. Quanto à perfeição, não tente seguir perfeição nesse momento. Não tenta fazer coisa perfeita. É um momento que você tem que deixar, se permitir errar enquanto você treina as mãos. Mãos é bem complicado, mas é treino, é fazível. É treinar, treinar, treinar. Trouxe pra cá. Trouxe pra cá. Detalhe, ó. Meu músculo está aparecendo. Se por acaso você perder o retângulo da referência porque a mão vai ficar melhor desenhada, você ignora ele. Ele é literalmente só um apoio para que o seu desenho saia bom. Isso aqui ainda vem pra cá. Eu tenho essa ponta daqui para depois vir o braço. É que a minha mão está numa posição um pouco esquisita, porque eu tô tentando deixar ela quase no mesmo ângulo que eu tô enxergando e deixando na câmera, porém tá estranho, eu sei. Se você se sente melhor representando as dobrinhas, pode representar as dobrinhas, não tem problema. O importante é, que nem essa parte aqui. Esta dobra está muito visível e essa parte que tá vindo gordinha, elas não vão simplesmente se encontrar assim. Esta parte ela vai passar. A outra parte da frente é a mesma coisa, ela vai passar do que eu estou enxergando para depois representar o dedo. Este dedo está assim. Certo? Se você também se sentir melhor representando essas coisinhas aqui das primeiras articulações, também represente, não tem problema. Tenta seguir sempre essa ideia dos esqueletos para fazer as mãos, que com alguns bons treinos e algumas folhas de treino, eu tenho certeza que você vai fazer ótimos resultados. Agora só para vocês verem um zoom melhor de como ficou a mão, cheia de coisas, e como elas ficam realmente. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se gostou, curta e compartilhe para fazer o canal crescer e eu conseguir trazer mais tutoriais que vocês queiram. Eu sei que muita gente pediu para eu desenhar a mão e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.